o tema que a gente vai desenvolver hoje, pessoal, é reconhece-se o cristão pelas suas obras. Esse é um tema do Evangelho, né, do Evangelho de Jesus, que também está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, é um Novo Testamento. Eu já desenvolvi esse tema aqui mesmo, mas a gente vai hoje desenvolver novamente, mas sob outro enfoque. Eu até tinha pensado em fazer outro tema, mas eu acabei decidindo fazer esse tema mesmo, mas apenas que fazendo abordagens diferentes, então não tem problema não, tá? Isso aí. Então, é isso. A gente vai desenvolver em seguida já. E uma coisinha só. Amanhã eu vou estar na Casa Espírita, a gente vai abrir, a Casa Espírita vai estar aberta para orações ainda por enquanto. Orações e preces. Quem desejar ir, pode ir das 9 às 10, estaremos lá. O pessoal chega, entra, faz sua prece, fica um pouco, né? Pode levar o nome de alguém, num papelzinho escrito, deixa na caixa de orações, ou anota no livro, não é? No livro para preces, para tratamento espiritual, que na segunda-feira, como é realizada a assistência espiritual, mas aí no caso só é privativo, só para os médiuns, não é? Não é aberto ao público, mas o nome ficando lá, certamente vai receber o atendimento que a pessoa necessita e que é possível, tá bom? Então, e uma outra coisinha também é que está abrindo aí assim a possibilidade que estamos verificando, pelo menos na mídia, a possibilidade de reabertura dos templos, das igrejas e palestras, cultos, missas, não é? Então, na semana que vem, provavelmente, a gente vai ter alguma novidade e a gente vai estar passando para vocês. E aí, no caso, se for nesse sentido mesmo, a gente informa e aí a gente volta às atividades presenciais normais. Mas, independente disso, as palestras, as lives aqui no Facebook, elas vão prosseguir independentemente, porque mesmo que a Casa Espírita abra, muitas pessoas não vão se sentir seguras o suficiente para ir. Então, a gente vai continuar aqui. E as palestras depois são editadas pela Arielle, pela Alessandra, e inseridas no canal do YouTube, que eu peço a vocês que depois entrem lá. As iniciais são CEMN Poá, iniciais da Casa Espírita Maria de Nazaré, e se inscrevam aqueles que não são inscritos. São inscritos, verifiquem se a inscrição está ativa, deem o like, visualizem e, sobretudo, compartilhem para a gente divulgar a doutrina espírita, tá bom? Então, essencialmente, era isso. As lives são todos os dias às 18 horas, tá? Então, a gente vai fazer uma oração para a gente começar a palestra, tá bom? Ok, vamos fechar os olhos e fazer juntos a prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Bom, gente, então, o tema é reconhece o cristão pelas suas obras, né? Bom, primeiro, é preciso ser cristão. Para ser reconhecido como tal, é preciso ser cristão. E o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor do Cristo, né? É seguir o seu exemplo, é seguir o seu modo de viver e de conduta, os seus ensinamentos. Isso é ser cristão. Não basta a gente apenas ir na igreja, ir na casa espírita. Não basta a gente ler os evangelhos, ler as obras espíritas. E também não basta apenas estudar, você pode fazer cursos, estudar. Então, fazendo tudo isso é ruim? Não, não é ruim, mas você só está ampliando sua cultura, sua inteligência. Entretanto, isso em si não é ser cristão. Ser cristão é você seguir o Cristo, seus exemplos, seus ensinamentos. Buscar assemelhar-se ao modelo da humanidade que é Jesus. E aí a lição fala que esse cristão é reconhecido pelas suas obras. Ser cristão é isso, mas como é que a gente vai reconhecer? Pelas obras. Né? Porque isso tudo, que você segue o Cristo, que você tem o Cristo como seu modelo, é uma coisa íntima, interna.
E as obras? As obras não são as obras externas, nós estamos falando de coisas internas. Então, obras não é para fora, obra é para dentro. O sujeito vai constrói uma igreja, é uma obra? Não, isso aí é uma atividade, é uma coisa física, uma coisa exterior. É a mesma coisa que você construir um jazigo, né, e sepultar. A criatura está ali? Não, ali só está o exterior, que é o corpo. E esse jazigo é apenas a parte superficial. Mas a criatura está lá? Não. O espírito, que é a essência, não está lá. Então não estamos falando do externo, nem do exterior. Não é? Então não é obra para fora. Então nós reconhecemos o cristão pelas suas obras de dentro, aquelas que você construiu dentro de você. Quais são elas? São as obras que espelham o amor. Né? São as obras que, em suma, seriam a caridade. Porque a caridade é o amor em ação, é a exposição do amor, é a concretização do amor. E o que é o amor? O amor é Deus. Né? Então, muitas vertentes do amor são a tolerância, a compreensão, a paciência, a indulgência, o perdão, né? O auxílio, o amparo, a doação, a renúncia, tudo isso são expressões do amor. Então, na medida em que nós conquistamos esses valores, e nós vamos expressar, que a caridade é o expressar o amor, que o amor parado dentro de si, você não tem como reconhecer o cristão se ele não expressar, não esboçar, não manifestar. Então, só quando o cristão manifesta esses valores íntimos, que são as obras conquistadas dentro, é que vai poder reconhecer. Né? Se uma pessoa está lá parada, muda, você não consegue reconhecer se ela é cristã ou não. Mas na medida em que ela se expressa, na medida em que ela se expõe, ela age, aí você vai reconhecer. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que age com violência ante determinada circunstância, com certeza não será reconhecido como cristão. Porque o próprio Cristo, ele repugnou a violência. Ele disse que quem vive pela espada, morre pela espada. Ele disse que a violência é inaceitável, sobretudo para aqueles que são candidatos e pretendem prosseguir no seu processo evolutivo no mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração não há espaço para os violentos. O próprio Cristo falou, Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Ser herdeiro da terra é prosseguir evolucionando na terra, na próxima etapa evolutiva, que é a regeneração. Então, portanto, a pessoa que é violenta, ela reage com violência e não com mansidão, certamente ela não está entre esses bem-aventurados, porque não são pacíficos nem mansos. É preciso a mansidão e a passividade. O Cristo nos exemplificou isso, ele próprio dando seu testemunho. Quando ele foi preso, ele não reagiu com violência de maneira nenhuma. A única coisa que ele expressou quando foi preso, levado para Caifás, lá no Sinédrio, porque primeiro ele foi para Caifás. Chegando lá, um dos soldados de Caifás, ao Caifás formular uma pergunta e o Cristo ficar em silêncio, esse soldado esbofeteou o Cristo na face. E esbofeteou. A única coisa que o Cristo respondeu para ele foi: por que me bates se eu falo a verdade? Ele não reagiu com violência, nem se defendeu. Então vocês vejam, se nós somos cristãos, temos que seguir o exemplo do Cristo. Nós não podemos usar de violência. Então esse é um aspecto. Não é? Agora, eu sempre digo que é fundamental a gente ter compreensão das coisas. E o espírita, ele tem uma chave, tem compreensão mais alargada sobre isso, porque a doutrina espírita nos esclarece, sem véu, sem esconder nada, não é? E do que eu estou falando? Eu estou falando da nossa consciência de que somos espíritos eternos e imortais. Isso parece uma coisa simples, parece uma coisa desimportante, ou seja, sem importância. Entretanto, minha gente, ouso dizer a vocês que muito mais
da metade da população encarnada no planeta desconhece isso, concretamente. Pode ter uma mera suspeita de que talvez seja tem alguma coisa aí por trás, mas não tem certeza e não sabe direto. Não sabe concretamente. E nós espíritas sabemos. Então, primeira coisa, saber que é espírito eterno e imortal é fundamental. É importante. Tem consciência e agir como espírito. Uma outra coisa. Vamos lá. Alguns de vocês talvez já tenha visto um filme chamado Star Trek, Jornada nas Estrelas. Acredito que alguns já devem ter visto. Nesse Jornada nas Estrelas, Star Trek, tem dentro da nave um dispositivo, um programa, né, que é um holograma. Então, os tripulantes, eles querem viver determinadas aventuras, determinadas experiências, eles entram dentro do... Primeiro eles programam o que eles querem. Eu quero... Porque está dentro da nave, está no espaço, não tem. Então, não, eu quero, por exemplo, estar numa praia para ficar ali tomando um sol, um bronze, ali na praia, tomando água de coco. Ele programa no holodeck, né, e entra lá, e ele, quando entrou lá, está dentro de uma praia. Está dentro de uma praia, tomando um solzinho e água de coco. Ele vive aquela experiência agradável. Alguns querem treinar, então eles fazem uma simulação no holograma de uma batalha. Então eles entram lá com uma roupa de batalha e vão ali viver a batalha para treinamento. Ok. Acontece que quando esse tripulante da nave entra nesse holograma, o que ocorre? Ele sabe que aquilo ali é um holograma. Ele sabe que aquilo que ele está vivenciando ali é só uma experiência, mas não é a realidade. Aquilo ali não é real. Então ele entra ali, mas ali quando você entra, parece ser real. Em tudo é real, mas você sabe que não é real. Você aperta o botão, aquilo ali tudo apaga, você sai dali. Ou então você fala, olha, interrompa o programa. Aí interrompe o programa, fica tudo paralisado, você sai, desliga o programa, desliga, você vai embora e vai fazer suas coisas. Então o que eu diria para vocês? Nós somos espíritos? Somos. Então nós não somos matéria. Nós não somos seres carnais. Não. Tá? Ok. Então aqui nesta dimensão, aqui na Terra, é como se fosse um holodeck. Nada daqui é real, tudo aqui é passageiro. Quando termina, a gente relembra as experiências que nós passamos, você fala, puxa vida, aquilo ali podia ter feito de outra maneira, né? Puxa, como eu fui bobo, etc. E quando você volta à dimensão espiritual, a sua consciência vai se ampliar, e aí você vai verificar que aquilo tudo não passava de experiência na matéria, como se fosse um holograma. Então, mal comparando, vamos dizer então que aqui na Terra é como se fosse um holograma. E qual que é a diferença lá da nave? Vamos dizer. A diferença é que quando a gente entra no holograma, a gente entra com esse corpo físico aqui, ó. E esse corpo físico aqui, ele suspende a nossa condição de lembrar e de saber que aqui é um holograma. E é proposital isso. Por quê? Para você poder acreditar que é real, que é verdadeiro, e você mostrar o que você é, o que você conquistou em termos de aprendizado, e eventualmente até aqui aprender alguma coisa e internalizar alguma coisa e crescer em termos de evolução espiritual, em termos de conquista de valores morais e até intelectuais. Então, o fato de a gente entrar no corpo físico e esquecer é proposital, e é para isso mesmo. Porque pensa bem uma coisa, digamos que você está no mundo espiritual, e você no mundo espiritual é o que é. Não tem como você esconder nada, você é o que você é. Você não tem como fingir, você é o que é. Mas já pensou se você, sabendo que iria entrar num corpo físico, num holograma, e que isso seria uma coisa que iria todo mundo ver, saber, etc., você poderia simplesmente não mostrar como você realmente é. Você poderia saber que está em prova, né? E você reagiria de outra maneira. Bom, se eu estou em prova, então pera um pouquinho. Então eu tenho que fazer assim, porque daí eu tiro uma notinha melhor. Não, eu sei que essa expiação aqui eu vou passar por ela, mas se eu fizer assim, aí lá eles vão me dar um mérito maior. Não, mas você não... O problema é que quando você entra no corpo, você não vai lembrar de nada disso. A sua consciência, ela fica anestesiada.
E aí você nasce como um nenenzinho, chorando, né? E depois você cresce e você fica uma pessoa adulta, mas você só tem resquícios da sua personalidade, mas você não tem como lembrar de tudo que você era, mas a sua personalidade está ativa, né? E é proposital você mostrar o que você é, se você mudou realmente, se as conquistas dos valores que você já tem, é onde você vai mostrar, através das obras íntimas. Que obras você tem dentro de você? Que conquistas morais, espirituais, intelectuais você tem? Você vai expressar aqui nessa dimensão física, como criatura carnal. E quase a totalidade dos que são encarnados acreditam que são um ser carnal. Eu uso dizer, gente, que mais de 90%. Talvez dele é pouco acima disso. Porque veja bem uma coisa, aqueles que têm certeza que não são os espíritas, que sabem. Tem também outros, mas não é a maioria. A maioria não tem consciência. Olha, gente, até o pessoal cristão, vocês vejam bem uma coisa, até o pessoal cristão, que não, fora os espíritas, o pessoal acredita na ressurreição da carne. O católico, por exemplo, acredita na ressurreição da carne. Acredita que o corpo vai ressuscitar, o corpo. Bom, você acredita que o corpo... E ela está falando, isso é sério. Então, você acredita que o corpo vai ressuscitar, a pessoa não sabe que é espírito imortal. E que o corpo é outra coisa. O corpo é uma expressão só, é um instrumento de manifestação. Você tem um computador que você usa, ficou velho, você joga fora, encosta, não presta mais. Algumas peças pode até usar, mas de repente está obsoleta, não presta. É um computador, mas não é você. Então, o nosso corpo é só um instrumento de manifestação. Mas, por exemplo, dentro do cristianismo, os católicos acreditam que vai ter ressurreição do corpo. Quando Jesus vier, aquela coisa toda. Por isso que eu falo, e você pegar o espiritismo, no Brasil é o país onde é o maior país espírita do mundo. Não foi o único, praticamente, de modo de dizer, né? E, percentualmente, considerando a população brasileira, qual o percentual de pessoas que são espíritas? 2%, 3%. Então, vocês vejam que pega a população mundial de 8 bi, né? Então, vocês vejam que não são muito. Agora, uma coisa é certa, hein? Estamos todos em fase final de provas. Alguns ainda em expiação, a maioria está em prova, gente. Por exemplo, na semana vocês vão ver aí no YouTube, na televisão, alguma coisa assim, situações, por exemplo, de pessoas que trabalham como ambulantes, né? E não tem nada de irregular nisso. A pessoa às vezes tem até o crachá, que é a permissão de vender a pipoca, de vender o salgadinho, de vender água de coco. Tem autorização do município, da prefeitura. Mas agora tem decretos em alguns municípios que falam que não pode. A pessoa, mas não tem, a pessoa não tem como sobreviver. Então ela se arrisca e vai e está lá vendendo. Aí surge, por exemplo, fiscal com guarda municipal, às vezes até com agressividade, e leva embora. A pessoa desespera e age com violência, pega pau. Vocês veem aquelas ações que nós já estamos vendo, de agressões contra a pessoa e a pessoa revida contra o outro. Então, vocês vejam bem uma coisa. Isso aparentemente é uma injustiça, mas, gente, isso aí tudo é prova. Isso tudo é teste. E qual é o teste? Então, quando surge uma circunstância em que você está submetido a uma ação injusta, né? Porque aqui na Terra tem injustiça. Ou não tem? Tem ou não tem? Tem, né? Não tem injustiça? Tem, tá cheio, é o que mais tem. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, se tem injustiça aqui na Terra, não tem ninguém que seja injustiçado. Então, se você está passando por uma experiência de injustiça, para você é uma prova, não é uma expiação não, é uma prova, e você não está sendo injustiçado, porque você precisa passar por isso, até porque você pode ter feito alguém passar por isso. Então é uma prova, está numa encarnação de prova, para ver se você vai agir também com violência, ou se você vai agir com mansidão e com passividade. É uma prova só, gente, não é mais do que isso. Se a gente entendesse que isso é uma prova, a nossa atitude seria bastante diferente. É como se eu estivesse dentro de um holodeck, lá na nave espacial. E que surge essa situação, você tem consciência que é uma prova. Se você agir com violência, revidar com violência, você terá sido reprovado nessa prova. Esse que é o ponto. Eu sei que é difícil, gente, eu estou falando aqui
né? Vocês poderiam dizer, ah, mas você está sentado aí calmamente, fazendo a live, aí é fácil. Concordo, eu concordo com vocês, que realmente você estando num ambiente tranquilo, é fácil. Mas no momento que você está submetido àquela situação, aí é diferente. Quem poderá dizer como vai agir? Ninguém, gente. Até mesmo eu. A gente às vezes acha que vai agir de uma maneira e na hora agir de outra, porque você não sabe, só sendo submetido. Mas cada um vai ser submetido à prova que está previamente estabelecida e programada. Porque os mentores, muitas vezes, junto conosco mesmos, estabelecemos que prova a gente precisa passar. Eles não vão passar por todas as provas, de uma vez uma encarnação, não existe. Elas vão passar por algumas provas que são aquelas necessárias para a nossa avaliação, neste momento. Porque a gente já teve outras encarnações em que as provas foram outras. E, eventualmente, se continuarmos reencarnando no planeta Terra, a gente vai continuar tendo... Gente, no mundo de regeneração, o que não vai faltar são provas. Porque no mundo de regeneração não tem expiações. É um mundo de provas só. No mundo em que nós estamos agora, é um mundo de expiações e provas. Não é só de expiações e nem é só de provas, mas é de expiações e de provas. Já no de regeneração, é só de provas. Então nós vamos passar por muitas provas, uma seguida da outra. E é através dessas provas que a gente vai conquistando as obras. É através das provas que nós vamos construindo obras em nós. Essas obras nós vamos tijolo por tijolo construindo. Quando a gente terminar o mundo de regeneração, se Deus permitir, se Deus quiser, já fizemos esforços, nós teremos construído dentro de nós uma magnífica obra, uma catedral lindíssima, onde o Cristo vai habitar dentro dela. E aí será como Paulo de Tarso disse, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu sou um escravo do Senhor. Paulo de Tarso dizia isso. Ele não dizia que era um servo. Ele não dizia que era um servidor. Ele dizia que era um escravo. Gente, e naquela época em que o Paulo de Tarso vivia sob o manto do Império Romano, ser escravo não era como ser escravo aqui no Brasil, não, gente. Era muito diferente. Ser escravo lá era você não ter vida. Coisa medonha. Não é? Então, essas obras nós vamos construindo, gente, aos poucos, é tijolo por tijolo. E as provas se prestam a isso. Em cada prova você vai conseguindo assimilar, você vai conseguindo ganhar consciência da sua condição e do seu modo de viver e de agir, conforme o padrão, conforme o modelo da humanidade, que é o Cristo. É por isso que eu sempre digo, não adianta a gente só estudar. Não adianta a gente só ler, não adianta a gente só falar. Porque falar, gente, é fácil. A boca fala, a língua fala, o microfone fala, isso aí qualquer um pode falar. Mas o que você está falando é sincero? É verdadeiro? É real? É você? Porque veja bem uma coisa. O que você fala precisa ser você. Você tem que ser o que você fala. É isso que é viver o Evangelho. Porque falar do Evangelho, todos podem falar. E viver o Evangelho. Porque, veja bem uma coisa. Nós, no mundo de regeneração, aqueles que prosseguirem o processo evolutivo do mundo de regeneração, que é a próxima etapa, que está aí já, não é? Nós vamos ter que viver o Evangelho e construir as nossas obras tijolo por tijolo, até construir essa catedral para o Cristo habitar nessa catedral. E aí nós podemos falar que nem o Paulo de Tarso falou. Não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Sou um escravo do Senhor. Seja feita a sua vontade, não a minha. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É isso. Mas isso quando terminar o mundo de regeneração
e nós estivermos regenerados, porque uma coisa é começar o mundo de regeneração. Então está regenerando, mas não está regenerado ainda. Quando nós estivermos regenerados, o Cristo vai habitar na catedral, que é a obra que nós vamos construir dentro de nós. Ao entregar a chave para o Cristo, fala, Cristo, aqui está a chave, a sua catedral está aqui. Faça a sua vontade, não a minha. O que queres que eu faça, Senhor? É assim que vai ser. Isso pode levar tempo? Vai, mas o tempo não importa. Até uma eternidade. O tempo, gente, é relativo. Dizem que o tempo nem existe. O tempo é só um mecanismo, né, que a gente percebe na vida física para a gente poder viver a vida na matéria. Mas você está no mundo espiritual, você percebe o tempo lá? Desculpe. Você percebe o tempo lá? Não percebe. Tem espírito, gente, que aparece na educação mediúnica, nos trabalhos de desobsessão. Você está no mundo espiritual há mais de 500 anos. E ele nem tem consciência que passou tudo isso. Não sabe. Porque o que são 1000 anos, 5000 anos? Não é nada. Para os espíritos que estão na quarta dimensão, quinto, espíritos que estão no mundo mental, isso, na verdade, o tempo não existe. A gente só percebe o tempo quando está no corpo físico, aqui na terceira dimensão, na matéria física, corpo carnal. Não é? Agora, nós temos que entender o seguinte, e ter clareza e não ter medo, né? Que o planeta vai mudar, gente. O mundo de regeneração, ele não vai ser igual ao mundo de expiações e provas, é lógico. Nem a face do planeta vai ser igual também, porque se vai mudar intimamente, vai ter que mudar também a superfície. A superfície vai mudar, você pode ter certeza. Agora, não precisamos ter medo. Né? Não precisamos ter medo. Porque sempre quando você vai fazer uma transformação, uma reforma, o que acontece? Até ficar a reforma feita. Você tira tudo do lugar, está cimentando, pó para todo lado, não é? Bloco no chão, areia, cimento ali, a sujeira, você pode limpar que a sujeira continua. E nós estamos nesse momento agora. Momento em que as pessoas estão autorizadas a mostrar quem são. Vai todo mundo tirar a máscara. Então, já estão tirando. E o Cristo falou, quando os tempos forem chegados, quem é do mal, faça o mal. Todo mal seja feito. A pessoa então vai sentir a vontade de fazer o mal. E isso está acontecendo em nível planetário, gente. Acompanhem, vocês vão ver. Quem não está acompanhando, é só acompanhar. Mas isso é a hora agora de cada um mostrar o que é mesmo, porque nós estamos agora num momento de mudança, de transformação, seleção. A peneira está passando. Agora, Cristo falou também, quem é do bem, faça o bem, faça todo o bem. E quem é do mal, faça todo o mal. Então a gente vai ver, às vezes, pessoas que você nem imaginava e vão começar a agir de uma maneira grotesca, violenta. E você vai ver isso mundo afora. Injustiças. A pessoa aplicando a sua vontade contra do outro sem piedade, sem dó. Isso vai acontecer. Está na Bíblia. É só ler lá. O que Cristo falou. Nesses tempos, quem é do mal, faça o mal. É porque daí vai mostrar. Para poder selecionar. Mas quem é do bem, faça o bem. Não precisamos ter medo, gente. A gente está acompanhando muito aí, por exemplo, alguns programas de sobrevivencialismo. Muitas pessoas estão com muito medo. Se armando. Buscando, através de ações sobrevivencialistas, com medo de depois faltar as coisas e tudo e tal. Eu não estou dizendo que não tem que ter precaução. É claro que sim. Mas, se a gente sabe que é espírito imortal, que nós vamos passar, nós vamos passar. O que o planeta vai passar, vai ter que passar. Pode ser amenizado? Claro. Pode ser até impedido? Também. Mas, não totalmente. Vocês vejam que há mundos que, quando vão para mudança de ciclo, tem guerra nuclear. Então, vocês imaginam o que é, hein? Agora, uma coisa é certa, gente. A população mundial encarnada vai diminuir substancialmente. E é natural. Por quê? Como eu falei no começo, a maioria dos que estão encarnados são espíritos tendentes ao bem. Dos que estão encarnados, eu falo. Vamos pensar.
A maioria dos espíritos que estão encarnados são espíritos tendentes ao bem? Mansos e pacíficos? Ouso dizer que não. Então, se a maioria, ou pelo menos uma metade, não importa, e se tem um bom percentual que não é tendente ao bem, significa o quê? Que só vai prosseguir reencarnando no mundo de regeneração tendente ao bem. Então, desencarnou, não vai reencarnar. Então, a população mundial tende a diminuir. Né? Nós estamos com questões aí envolvendo inversão dos polos magnéticos, e isso provoca o quê? Provoca alterações físicas do planeta. Lugar que é quente vai começar a ficar muito frio, lugar que é frio vai começar a ficar quente. O Chico falou. Vocês devem ter visto o vídeo disso. Que o Bacelli chegou lá, onde o Chico estava no centro, e o Bacelli falou, eu estou atrasado, vim de um lugar quente, aí Tuiu estava. Aí o Chico falou para ele, eu já disse isso aí outra vez, olha, você está reclamando que lá em Tuiutava é muito quente, mas vou dizer para vocês, eu não vou ver, mas vocês que são mais novos, vocês hão de ver que em Tuiutava há de nevar. Tuiutava, não sei se é Minas, ou se é Mato Grosso ou Goiás, mas diz que é um lugar muito quente. Depois vou olhar na internet onde que é certinho, mas é um desses lugares aí. Ora, se Tuiutava é super quente e vai ficar super frio, há de nevar, então vai ao encontro que a ciência está falando que está para acontecer e já está acontecendo. Tem regiões quentes aí, por exemplo, no Saara, que está começando a ficar fria. Dizem que o hemisfério norte é o que mais vai sofrer. E é natural que seja assim, né? Que é o que tem, o hemisfério norte é o que tem mais dívida espiritual, né? E que o hemisfério sul vai ser mais poupado. Sobretudo o Brasil, gente. Por quê? Porque o Brasil, ele fica... Não passa nenhuma placa tectônica por sobre o Brasil. Passa dos lados. Lá pela do Chile, Oceano Atlântico. Mas o Brasil vai ser menos afetado. Vai ser também, vai ser bem menos. Não é? Então, quando essas coisas concluírem, a regeneração terminar, as revoluções tiverem que acontecer, vão acontecer e acontecerem, o espírito vai desencarnar, o Brasil, como vai ser o país menos afetado, e vão reencarnar no Brasil, e já estão reencarnando, inúmeros espíritos já da nova geração, e espíritos superiores, que vão transformar o Brasil na pátria do Evangelho, coração do mundo. O Brasil vai ser um farol, e o Espiritismo não é por outra coisa que está aqui. O único país que o Espiritismo está de verdade é aqui. Espiritismo, na parte do Evangelho, não é por acaso, gente. E os espíritas vão ser a vanguarda. Vão ser aqueles que vão orientar, vão abraçar, não é? E vão colocar em prática tudo o que aprenderam. Vão consolar os corações aflitos, desorientados, que desconhecem a condição nossa de espíritos imortais. Vamos esclarecer, gente, isso aí é uma consolação sem igual. Você saber que o seu parente, seu filho que desencarnou está vivo, nós que somos espíritas aqui vamos ensinar a essa multidão de pessoas que desconhecem as coisas básicas. Então é por isso que é preciso cada vez mais realizar obras em nós, tijolo por tijolo, para que possamos ser reconhecidos como cristãos, porque o cristão será reconhecido pelas suas obras, tijolo por tijolo, dentro de nós. A mais importante neste momento é ser pacífico e manso, porque senão não dá para seguir. Ser manso, pacífico é requisito essencial e básico, não é? Para prosseguir, tendente ao bem. Como é que você vai ser violento tendente ao bem? Não tem como. Tendente ao bem não pode ser violento nem pacífico. Então, aqueles de nós que tiver na nossa trajetória experiências que vão nos levar à prova a questão da violência, a gente tem que, na hora, lembrar, opa, isso aqui é uma prova. Espera um pouquinho aqui, eu tenho que me acalmar com isso aqui. Tenho que me acalmar com isso daqui. Eu já passei por várias provas desse tipo. E eu sei que muitos de vocês também, né? Então, a gente que sabe que aqui é um mundo de passagem, a gente que sabe que aqui é como se fosse um holograma, que aqui não é o nosso mundo verdadeiro, Cristo falou, o meu reino não é deste mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O Cristo já deu a dica para nós. Aqui a gente é como um holograma. A gente está aqui, mas nós não somos daqui.
O nosso ambiente é outro, nós somos espíritos. Aqui é só como se fosse um holograma. Então a gente tendo consciência disso e sabendo como é o modo de agir, que é o modo do Cristo, a gente tem menos chance de errar. Não é? Então, minha gente, é isso, tá? A gente vai ficando por aqui, tá bom? Eu espero que tenha, de alguma maneira, contribuído com esse tema para todos nós, tá? A gente vai agora fazer uma oração e finalizar a live. Vamos fechar os olhos e fazer isso juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. E amanhã nós vamos prestigiar a palestra, a live da Arielle, nesse mesmo horário, às 18 horas. Na parte da manhã, eu estarei na Casa Espírita. Quem de vocês aparecer por lá, a gente vai se ver por lá. E então, para quem for, até amanhã. Se não, na live eu estarei com vocês na próxima quinta-feira. Um beijo no coração, fiquem com Deus e muito obrigado.